Bom dia, graça e paz. Somos da Igreja Cristo Vive em Nova Iguaçu. Precisamos estudar. Esse é meu estudo, que eu faço todas as manhãs. É o meu pão diário. Tenho estudado sobre o livro de João. E você que não tem essa possibilidade de estar estudando, está na condução, está no ônibus, não consegue abrir a Bíblia, está indo para o seu trabalho, então compartilha comigo. Vamos compartilhar esse estudo matinal. Fazemos todos os dias, né? Para que o Senhor seja o nosso sustento, nosso alimento. Para falar de Jesus, precisamos conhecer a Jesus. Como vamos alcançar almas, como vamos falar de Jesus para as pessoas se não conhecemos? Antes precisamos conhecer a Cristo, saber qual foi o chamado, qual é o propósito de Deus a enviar Cristo a essa terra. Eu e o Pai somos um, declara o Senhor. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Obrigada, Deus, por mais um dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos e nos regozijemos nele. Muito obrigado, a Deus. Pai, essa visão que o Senhor tem me dado alcança toda a minha família, Senhor, toda a minha família espiritual. Em nome de Jesus, traz o meu marido comigo, Senhor. Não quero andar sozinho nessa caminhada. Eu preciso do meu marido para atrair almas para Ti, Senhor. Esse é um projeto divino, é um projeto sobrenatural, não é um projeto natural. Aos olhos naturais, é loucura para o homem, mas para Deus, nada é impossível. Vamos dar continuidade. João 19. Jesus é condenado à crucificação. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Antes nós tínhamos lendo no anterior, estávamos lendo sobre Pedro negar a Jesus mais de 2 vezes. Jesus diante de Pilatos. Estudamos sobre a mente de Cristo estava cingida com a verdade, né? Ele sabia qual era o propósito e o plano dele. Ou seja, ele era Deus, 100% homem, 100% Deus. Vamos voltar. Jesus é condenado à crucificação. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio fora, usando a coroa de espinhos, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucificam-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Nossa, quantas escamas haviam sobre os olhos daqueles judeus. Meu Deus, a palavra mata, o Espírito vivifica diante do Senhor. A lei, não a palavra, a lei mata. A palavra não. A palavra é fonte de vida, é fonte de vida eterna. A palavra que o pastor Guilherme pregou na terça-feira, tremenda, sobre a palavra, nos alimentarmos da palavra, tremendo. Eu levo para a minha vida isso. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu:
não teria nenhuma autoridade sobre mim. Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dada de cima. Se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esses homens livres, esse homem livre, não és amigo de César. Olha, colocaram ele contra a parede. Quem se diz rei opõe-se a César. Mas o nosso Cristo fala que o meu reino não é desse mundo. O reino sobrenatural não é desse mundo. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia de preparação na semana da Páscoa, por volta de meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos, por volta de meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. A crucificação. Então, quem fala sobre a crucificação também é Mateus, a partir do 27 ao 44. Marcos, de 15 ao 32. E Lucas, de 23 ao 43. Todos falam da crucificação. Cada um tem uma visão diferente. Um pode acrescentar o que o outro não acrescentou. É importante ir lá em Mateus, ir lá em Marcos, ir lá em Lucas, porque cada um fala do que viu. Cada um declara aquilo que viu. E uns enxergam de uma maneira e outros enxergam de outra maneira. Uns pega detalhes que fazem diferença. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com eles 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la no chão. Vamos voltar, eu errei aqui. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Qual era a inscrição que estava na cruz, juntamente com Cristo? Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Nossa! A placa estava escrita em aramaico, em latim e em grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Senhor, quanta dureza de coração! Graças a Deus que o Senhor nos atrai para si. Graças a Deus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados
tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Meu Deus. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Já estava na escritura que isso haveria de acontecer. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas. Então, Maria, mulher de Clopas, era a irmã de Maria, mãe de Jesus. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe. A irmã dela, estava sua mãe, estava a irmã dela, Maria, mulher de Clopas. Ele está se informando quais eram as mulheres que estavam ali. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas e Maria Madalena. As mulheres que ajudavam no ministério de Jesus. As mulheres ajudavam juntamente com as suas finanças. E no momento da crucificação elas estavam ali. Meu Deus! E quando o Senhor ressuscita, ele aparece para quem? Para uma das mulheres. Olha a importância da mulher. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: quem é o discípulo a quem ele amava? João. Sobre quem estamos estudando? João. João andava com Deus. Era o discípulo a quem ele amava. Meu Deus! Quem era o discípulo a quem ele amava? João. A quem Cristo revelou a cidade santa? João. João viu milhares e milhares de anjos. Não era um sonho, era realidade. Jesus viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Aleluia, Jesus. João viu, e eu também quero ver todas essas maravilhas, semelhante ao Filho do Homem, é Jesus de Nazaré. Glória a Deus, obrigado, Jesus. João viu, e eu também quero ver. Descortina, Senhor, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual a nós. Revela-nos a tua verdade, Senhor. Que a tua palavra seja viva dentro de nós, ó Deus. Atrai os nossos filhos, atrai o meu marido para ti. Mostra-lhes a sua visão, Senhor. Mostra-lhes assim como me mostrou, Senhor. Viemos a esse mundo, Senhor, não para andar de um lado para o outro, como diz o bispo Gustavo, perambulando de um lado para o outro, como fosse um pedaço de carne esperando a morte chegar e descer à sepultura e acabou. Não! Nós temos vida, vida em Cristo. Nós temos vida e não viemos a esse mundo à toa. Nós viemos para um chamado. Qual é o nosso chamado? Falar de Jesus. Para que possamos alcançar a muitos, precisamos chegar a 1, a 2, a 3.
mas não chegar vazios, Senhor. Para chegar a precisamos estar cheios do Espírito Santo, fazer transbordar esse azeite em nós, ó Deus. Fazer transbordar, não reter, mas fazer de nós canal de bênçãos. É isso que eu quero ser, Senhor, um canal de bênçãos, para que eu possa chegar a dois, ao meu vizinho, Senhor, e falar de Ti. O propósito de nós, homens, a igreja, é servir a Deus. E como que os discípulos serviram? Atraindo ovelhas. Dá-nos estratégias, Senhor. Dá-nos estratégias de como alcançar almas. Põe a semente nos nossos lábios para ser semeada na hora certa e no momento certo, Senhor. Para isso fomos chamados. Para fazer a diferença nesse lugar. Abre os olhos do meu marido, mostra-lhes, ó Deus, mostra-lhe qual é o seu chamado nessa terra. Não quero estar sozinha, Senhor. Quero estar com Ele ao meu lado. Senhor, em nome de Jesus, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Oh Deus, vamos lá. E dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram.